Olá! Esse é o podcast Ciência Feita Aqui, no qual trazemos para vocês quem são e o que fazem cientistas que estão pertinho da gente, no Instituto Federal de Goiás, em uma conversa entre amigos. Venha conosco descobrir como é nosso trabalho, o que nos move e como você pode fazer pesquisa também. Olá, pessoal! Eu sou a Raíssa Lima. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência Feita Aqui. E quem vai estar me ajudando hoje nessa entrevista é o professor Geraldo. Olá, Geraldo! Olá, pessoal, bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. E para essa nossa entrevista, teremos como convidado o professor doutor Leandro Goulart. O Leandro, ele é graduado em Ciências Biológicas, em licenciatura pela Universidade Estadual de Montes Claros, possui mestrado em Biologia Animal pela Universidade Federal de Viçosa, tem o doutorado em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina. Seja bem-vindo, Leandro. Obrigado, Raíssa. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Então, hoje nós vamos descobrir um pouco mais sobre sua trajetória, sua vida acadêmica, né, sobre suas pesquisas. E para a gente começar, então, nos conte como foi a sua trajetória até chegar à sua graduação. Como e quando surgiu o seu interesse pelo curso de Ciências Biológicas? Muito bem. A minha trajetória estudantil, eu sempre estudei em escolas públicas, nunca fiz cursos em escolas particulares, né? Então eu venho de escolas municipais, escolas estaduais. E lá em meados de 98, por aí assim, quando eu fazia o terceiro ano do ensino médio, eu já tinha uma certa afinidade pelas ciências biológicas, por química, pela física. Não tinha muita afinidade com a matemática, com a geografia, mas eu tinha essa afinidade, essa facilidade com a química, com a biologia, com a física. E ainda no ensino médio, por ter essa facilidade, eu já ministrava algumas aulas particulares para os colegas, né? Eu dei aula de física, dei aula de química. Então eu tinha um grupo de estudos que me despertou esse interesse ainda mais pelas áreas biológicas. Formei em 98, entrei na graduação em 2000. Antes da graduação, o primeiro curso que eu fui fazer foi Ciências Biológicas, mas antes eu fiz o vestibular para farmácia na Universidade Federal de Minas Gerais e também Engenharia Agrícola para a Universidade Federal de Lavras. Mas por opção, pela região, né, pela universidade estar na minha região, eu preferi cursar o curso de Biologia. Fui fazer o curso de Biologia Licenciatura na Unimontes. Entrei no curso no ano de 2000. Me graduei em 2004. E assim, engraçado que já na graduação a gente tende, né, a uma área que a gente mais se aproxima. No quarto período de graduação, quarto para o quinto período de graduação, praticamente todas as aulas de zoologia, né, eu auxiliava a professora, fui monitor da professora e eu ministrava algumas aulas também para os colegas. E isso aí virou de hobby, acabou virando profissão, né? Então eu já tive essa perspectiva de docência desde o ensino médio e na graduação, ainda na graduação, eu já praticava a docência, né? Que na época a gente não tinha esses programas que nós temos hoje, mas como eu tive essa ajuda dos colegas, então para mim foi interessante, foi interessante para a minha formação, foi importante para a minha formação, porque eu pude praticar, né, as teorias que a gente aprendia na escola, na cadeira da universidade. Então minha trajetória começou aí. E por que eu escolhi a biologia? Eu tenho um irmão, né, eu sou de uma família com 7 irmãos, e 2 desses irmãos eram professor de física e o outro professor de biologia. Então eu já acompanhei a trajetória dos meus irmãos, né, na época de graduação, e isso aí me tendenciou a fazer ciências biológicas. Então esse foi um dos motivos também porque
eu fui fazer ciências biológicas. Eu cursei ciências biológicas. À época, a gente não tinha a opção de escolher entre bacharel e licenciatura. Eram cursos distintos, né? O bacharelado era matutino e a licenciatura noturno. E por questão de trabalho, né, como eu trabalhei durante a minha graduação, então eu optei pelo curso da licenciatura que era no período noturno. Né? Então esse foi uma das importâncias, né, que aconteceu em minha vida e por que eu escolhi as ciências biológicas. Então basicamente a minha trajetória até a graduação foi isso aí. E vale ressaltar também que eu falei para vocês que durante a minha graduação, né, a gente não tinha os programas que nós temos hoje de residência, PIBID, enfim. Essas aulas particulares, essas aulas com os colegas, né, foi importante na minha formação porque eu conseguia adaptar, né, para a realidade local. Então eu venho lá do norte de Minas, uma região muito pobre, uma região muito sofrida, muito carente. E eu me lembro que com 20 anos, 20 e poucos anos, eu já era professor de escolas, de cursinhos, né? Então eu fui dar aula em cursinho, para se ter ideia, antes da graduação. Porque eu já vinha com essa bagagem, né? Com essa experiência de aulas. Em 2002, nós criamos uma escola preparatória de concursos, que foi quando estava engatilhando o vestibular seriado, né, que hoje nós conhecemos aí mais antigamente chamava de PASES, enfim, que é o Programa de Avaliação Seriada. Cada região tem uma nomenclatura diferente, né? Mas era um programa de avaliação seriada, onde que o aluno ele fazia uma prova no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Então, na graduação, eu já via esse nicho que estava surgindo, e aí nós montamos uma escola preparatória. O nome dessa escola era Elite, né? Ela funcionou muito tempo, nós tivemos uma aprovação muito considerável na região, e pela proporção que essa escola tomou, aí uma outra escola maior se interessou por esse grupo, né? E acabou assumindo essa escola de pré-concurso. Digamos assim, ela comprou essa escola de pré-concurso. Então eu já saí da parte de dono, né, a parte de direção, e fiquei exatamente para aulas. Então é isso. Então, desde o meu primeiro ano de graduação, eu já venho, né, com essa bagagem de docência. Então, dei aula para escolas particulares, dei aula para cursinhos, dei aula para os próprios colegas, né, na graduação, enfim. Essa é minha paixão pela biologia. Leandro, eu queria que você compartilhasse um pouco da tua experiência na graduação em biologia, para que, eventualmente, algum estudante que esteja nos ouvindo possa saber, assim, como é que é fazer uma graduação em ciências biológicas, tanto da perspectiva assim, dos conteúdos, porque a biologia é um campo com muitos subcampos, né? É um campo muito amplo, uma ciência básica, mas você tem biologia de tudo que você puder imaginar, né? Então, conta um pouco disso e também da tua experiência na graduação, assim, para além disso, né? Porque a graduação envolve muitas coisas além do estudo, como as amizades, uma experiência cultural, e também você compartilhasse um pouco como é que foi ser um estudante trabalhador. Boa colocação e boa pergunta, né? Durante a minha graduação, a minha experiência com a biologia foi o seguinte. Quando eu passei no vestibular, volto a reafirmar, né? Eu venho de uma família de 7 irmãos, do norte de Minas, uma família de pobre, de poucos que estudaram, né? Eram um ou outro, 2 irmãos, na verdade, que estudaram, e aí eu tive esse espelho deles. Bom, na faculdade, eu pensava em ser destaque na faculdade.
Mas era um caminho muito longo, né? Porque, primeiro, que eu não tinha acesso aos livros que alguns colegas tinham. Então, esse era um primeiro ponto. Como que eu nivelava isso aí? Nas poucas horas de folgas que eu tinha, eu ia para a universidade, frequentei muito tempo a biblioteca da universidade, e aí vale um adendo aqui. Antes de eu entrar para a universidade, lá no ensino médio, na cidade de Montes Claros, ainda tem essa biblioteca, mas menos frequentada do que era antes. Era uma biblioteca pública chamada de Centro Cultural. E aí, hoje, eu até estava conversando recentemente com um colega, né? Praticamente as nossas amizades foram criadas dentro dessa biblioteca, dentro do Centro Cultural. Isso lá no ensino médio ainda. A gente ia para lá estudar, para pesquisar na enciclopédia Barça. Nós não tínhamos Google, não tínhamos celular, não tinha nada. Então a gente sentava numa mesa coletiva, ia conversando, né? E aí nós reencontramos recentemente. E essa galera que eu digo assim, com essa licença poética, galera, porque é o nosso meio, hoje são juízes, são médicos bem conceituados lá na minha cidade, né, em outras regiões também. Então a gente mantém essa relação ainda. Mas olha só, foram amizades que foram começadas lá dentro da biblioteca. E a gente brinca, né, que a gente faz um encontro cultural e aí a gente conversa as coisas que a gente relembra lá daquela época de estudos. Então, como eu já venho dessa tradição de estudar em bibliotecas públicas, exatamente por não apresentar livros, e aí aqui atrás eu tenho alguns acervos aqui, que eu costumo dizer que é o que eu tenho mais de precioso hoje, que eu gosto muito de livros, né? Talvez seja uma carência emocional e psicológica que eu não tive antes, e aí agora que a gente tem, então a gente pode ler algumas obras diferentes. Mas para a minha formação, para eu ter um nivelamento dentro da graduação, eu precisava ir à universidade, porque a internet eu só tinha acesso lá na universidade. Muitos que estão nos ouvindo hoje, ele não vai lembrar, mas nós não usávamos o Google, usávamos lá o Netscape, né? A gente não tinha o que a gente tem hoje, o Teams, o Google Meet. No máximo era um bate-papo lá, que era o Mirk, que para entrar tinha que digitar uma coisa terrível, né? E era assim, só chat mesmo, não tinha áudio, não tinha vídeo, enfim. Então a internet eu só tinha acesso na universidade. Então eu tinha que ir à universidade para ter acesso, né? E um detalhe, na biblioteca, para a gente ter acesso à internet, a gente tinha que marcar um horário e a gente tinha uma hora para usar essa internet no dia. Então, se eu usasse uma hora hoje, eu só poderia usar amanhã se tivesse horário disponível. Bom, então eu ia para a universidade para poder usar os livros que eu não tinha em casa, né? Xerox era muito caro, a gente não tinha muito acesso a isso aí, xerocava uma coisinha ou outra, então eu precisava ir à biblioteca. Então esse deslocamento meu da casa até a biblioteca era uma distância relativamente considerável, né? Dava mais de quase 10 quilômetros. E aí eu ia a pé, ia de bicicleta, ia de ônibus, enfim, mas ia. Então eu frequentava essa biblioteca, às vezes eu ia 1 hora, 2 horas antes da aula para poder estudar um pouquinho para depois ir para a aula. Então eu tive essa dificuldade, né, eu costumo dizer que eu precisei passar por essa dificuldade para eu ter esse nivelamento. Bom, e nessas leituras que eu fazia, né, antes das aulas, que eu estudava esses livros, ia me dando insights, né, que algumas coisas eu discordava de alguns livros. E como eu já trabalhava no ensino médio, já dava aula para o ensino médio, em cursinhos, que é aquela coisa mais propedêutica, mais dinâmica, alguma coisa. E eu via algumas informações em livros de segundo grau que eu não concordava. Então eu tinha alguns insights, como eu estudava num livro de curso superior e pegava um livro de ensino médio, então eu via que tinha algumas discordâncias. E isso aí eu fui levar para o meu irmão, que à época já era professor de biologia há muito tempo, né, mais experiente. E aí eu mostrava para ele. E ele, não, você não pode falar isso porque o livro está certo.
enfim. E aí eu ficava naquela, puxa vida, então me segurava. Levei isso para um professor meu da faculdade, né? E ele me falou exatamente a mesma coisa. Você não pode discutir com o livro, porque o professor que escreveu o livro lá, ele tem uma experiência muito grande. Enfim, inclusive eu tenho alguns livros até hoje, né, sublinhados dessa época. Por exemplo, eu tenho um livro ali que fala que todos os carboidratos são doces, né? E a discussão começou aí. Eu peguei um livro, eu fui dar uma aula para o ensino médio, primeiro ano, se não me recordo. E aí eu li essa informação lá, que todos os carboidratos têm sabor doce. E eu falei, puxa vida, e não é assim, né? Eu estudava uma coisa em bioquímica, chegava lá e aí eu fui discordar do professor e ele me deu esse banho de água fria. Então eu já tinha esses insights aí. Isso aí me instigava mais ainda a pesquisar, então eu sempre fui um aluno que estudava sempre por 2, 3 livros diferentes. Eu gosto disso, eu gosto de ouvir o contraditório, eu gosto de ouvir outras pessoas, até mesmo as pessoas que discordam, né, de determinados assuntos, para eu ter um parâmetro do que a gente pode estar norteando. Então a minha graduação foi isso, foi nesses altos e baixos, né, nessas idas e vindas à universidade. Eu precisava estudar em livros, eu não tinha, então eu tinha essas dificuldades. Mas isso aí foi bom porque eu fui lapidando algumas informações, né, e isso aí foi me direcionando para algumas coisas que alguns colegas tinham dificuldades. E aí eu ministrava aula particular para muitos, para outros cursos, ministrei aula particular para outros cursos, para medicina, para enfermagem, para biologia, para bioquímica, né, que eu tive uma afinidade com a bioquímica. E aí a bioquímica é engraçado porque eu tenho uma situação inusitada, só fugindo um pouco aqui, mas bem longe, no meu mestrado, né? Eu fui fazer um mestrado em tempos, e aí eu fui fazer uma disciplina da bioquímica. E essa disciplina da bioquímica, era o professor, ele foi o antigo reitor da Universidade Federal de Viçosa, chamava Jorge Kling. Jorge Kling, as aulas dele começavam às 6 horas da manhã, todos os dias, e finalizava às 7h30 em ponto. Ele não dava aula em outro horário. Então era sempre às 6 horas da manhã, ou às 5, então as aulas começavam às 5 horas da manhã ou às 6 horas da manhã. E finalizava às 7h30. E o professor, bioquímica, lá eu fiz bioquímica 1 e bioquímica 2, e ele começou a dar aula em inglês. Agora imagina, bioquímica e inglês. Eu, matutão, saindo do norte de Minas, da graduação feita em biologia lá, que discutia com o professor que o livro eu não concordava, e matriculei nessa disciplina de bioquímica lá na Universidade Federal de Viçosa, quando eu fui fazer o mestrado. Às 6 horas da manhã, enfim, e a aula do professor era em inglês. Em determinado momento, eu pensei comigo mesmo, isso não é para mim. Eu saio do norte de Minas, pobre, né, com uma dificuldade retada, nordestino. Na verdade, não sou nordestino, né, mas a gente recebe esse adjetivo de nordestino. Inclusive, o ex-diretor do campus me chamava que eu era de Montes Claros, Bahia, mas Montes Claros é norte de Minas, né? Mas, enfim, lá durante o mestrado, o professor dava aula de bioquímica e inglês. E aí eu tinha uma dificuldade para entender o inglês dele, o inglês britânico, e uma dificuldade maior ainda para a bioquímica, porque era muito avançado pela bioquímica que eu vi na graduação. Eu pensei comigo, falei, puxa, isso não é para mim. Então aí fui embora desanimado. A primeira aula que eu tive na universidade, voltei para casa desanimado, morava numa república, voltei muito desanimado. Só que eu descobri que a Universidade de Viçosa, a biblioteca funciona 24 horas. É uma das poucas universidades no Brasil que tem uma biblioteca que funciona 24 horas. Então lá são 3 ou 4 andares, eu não me recordo aqui agora. A parte de baixo era a parte de estudos, né, pesquisa. A parte de cima, a mediana, era uma videoteca, e em cima você poderia usar
sem empréstimo de livro, mas poderia passar a noite lá. Bom, e assim eu fiz. Como eu já vinha dessa carga cultural de estudar em biblioteca, eu fui para a biblioteca. Falei, eu vou estudar bioquímica. Então, a intenção minha era estudar bioquímica, não inglês. Falei o inglês dele que depois eu me ajeito com esse inglês. Né? Eu passei na prova escrita, mas a fluência em inglês na época a gente não tinha. Bom, então fui estudar bioquímica. E assim, estudei, de fato, eu estudei bioquímica. Então eu peguei um livro lá, que à época era uma referência, né, que era o Leninger. Hoje o Leninger é volume único, mas antes eram volumes pequenos, né, 1, 2, 3 e 4. E aí eu tive que estudar esse volume. Estudei o volume 1 todo. E o engraçado é que quando eu estudei esse volume 1, o primeiro volume, era exatamente a aula que o professor estava ministrando. Então, assim, começou a clarear para mim. Então, o inglês dele, para mim, já não era o diferencial, né? E aí eu comecei a entender do assunto bioquímico. Falei, bom, então eu tenho que voltar novamente para a biblioteca para poder nivelar, né? Para poder estudar. E assim eu fiz. Passei muito tempo, né, estudando isso aí. E aí, em um determinado momento, esse professor ele tinha uma didática interessante, que era assim, ó, ele dava as aulas, né, e tinha um determinado assunto que ele não explicava. Então, ele sempre perguntava para algum aluno, e quando o aluno não sabia, ele pedia para um aluno estudar, e na próxima aula, esse aluno vinha e explicava para a turma inteira. E em um determinado momento lá, teve ele explicando uma síntese de proteínas, né? E tem um ribossomo, o ribossomo tem uma molécula menor e uma molécula maior. E essas moléculas elas se unem entre si. Uma molécula, uma bolinha pequena e uma bolinha grande. Para espécies, para mamíferos é uma coisa, para bactérias são pesos moleculares diferentes, né? E aí ele desenhou essas bolinhas lá e escreveu em cima 30S e 50S. E aí o infeliz lá perguntou para ele, falou, professor, o que significa esse S? Aí ele falou, boa pergunta. Então alguém aqui vai pesquisar e apontou para mim. E aí eu fui o sorteado, né, para explicar o bendito do S de um ribossomo. Enfim, fui para a biblioteca estudar para descobrir o que era esse bendito S de um ribossomo. Achei no livro de bioquímica, estudei isso aí. E assim, aquele medo de explicar isso na aula dele, bom, mas eu tinha estudado, eu tinha incorporado o que eu precisava fazer, né? À época eu usava uma barba também maior do que a do Geraldo um pouco, então eu sempre tive barba cheia, né? Então eu ia para a aula, então já tinha essa cara de barbudo aí. Bom, passou uma aula, ele não lembrou de mim, eu dei graças a Deus que ele não lembrou de mim. Passou uma segunda aula, ele não lembrou de mim, eu falei melhor ainda. Passou uma terceira aula, ele não lembrou de mim, aí eu fiquei tranquilo, falei, ele nem lembra mais de mim. Ele não vai mais me perguntar do que, né, 3 aulas depois. Bom, numa quarta ou quinta aula, eu não me recordo, aí já tinha feito a barba, né? E aí ele tinha me procurado lá assim visualmente, mas não me reconheceu, então 5 aulas depois eu achei que ele já não ia nem dar mais notícia para isso aí. Um mês depois, ele toca exatamente no mesmo assunto, nos ribossomos, aí ele falou do S. Aí ele lembrou, falou, tinha alguém aqui da sala que tinha que explicar o que era esse S. E aí ele me acha na aula, 6 horas da manhã. Aí ele me entrega um giz, fala assim, vem ao quadro para explicar o que é o S. E aí eu fui lá, expliquei, mostrei como que é feita a síntese de proteína, por que tem um S, o pesquisador que descobriu, né, Sveidberg, tanto é que meu apelido lá passou a ser Sveidberg por causa disso. E aí foi engraçado que a aula foi tão assim diferente do que a gente está acostumado no mestrado e doutorado, que ele me instruiu para ser o coordenador, para ser o monitor da disciplina de bioquímica lá na universidade. E lá é um pouco diferente, porque as turmas, né, assim, não existe uma turma de biologia, não tem uma turma de química, não tem uma turma da medicina.
existe a disciplina bioquímica. E dentro dessa disciplina, os alunos de cursos distintos, eles matriculam nessa disciplina, né? Então eu fui ser monitor dessa disciplina, né? Exatamente por causa disso. Os alunos gostaram mais da minha aula do que do próprio professor. E aí, assim, depois eu até pedi desculpa para ele, né? Ele falou, não, pelo contrário, eu vou até gostar, porque os alunos já não gostavam dessa aula às 7 horas da manhã, e eu também não, mas era uma condição dele. Então, assim, e aí eu fui ser esse monitor da disciplina de bioquímica durante o meu mestrado, enfim, né? Mas, então esse foi uma das importâncias, né, que eu tive de ter esse nivelamento, de estudar fora do convencional, do tradicional. Da mesma forma foi na graduação. A graduação foi exatamente a mesma coisa. Então, como eu não tinha acesso aos livros, eu precisava ir à universidade, precisava estudar, né? Porque eu não tinha esses livros que eu tinha em casa, eu não tinha acesso com facilidade, tinha uma dúvida, eu ia lá no Google e pesquisava. A gente não tinha acesso a isso. Então a gente precisava, né, fazer isso aí. Para além disso, como eu trabalhava, né, eu dava aula para as escolas no período matutino e período vespertino. E meus horários de folga eram 5 horas, 6 horas, que era o tempo que eu ia para a universidade. Então eu passava a manhã lecionando, à tarde também, então acho que eu tinha 1 ou 2 dias de folga na semana, mas eram várias escolas diferentes, né? Início de carreira, menino novo, quer pensar em tudo. Enfim, então aquela quantidade de aulas, né, aquele volume de aulas não era o empecilho. Mas assim, prejudica bastante o desempenho na universidade, porque você vai para a universidade à noite já esgotado, né? Que é o que a gente percebe hoje nos nossos alunos. O aluno vai, senta na cadeira, assim, não dá para você ter aquele mesmo desempenho do aluno que só ficou por conta de estudo o dia todo. Então nós temos aluno trabalhador que hoje, né, penso eu, que você deve ter um olhar especial para ele, você tem que dar uma condição melhor para que ele consiga acompanhar, pelo menos acompanhar o conteúdo, né? Como eu sou de uma região e um tempo mais antigo, os professores eles não tinham essa flexibilidade, esse pensamento que nós temos hoje. E eu costumo dizer que foi bom eu ter passado por essa formação, porque hoje eu consigo ver os dois lados, né? O que era aquele lado sem inflexível e hoje como que é o nosso aluno hoje. Então é importante a gente passar por esses dois caminhos, né? Então minha graduação foi isso. Eu passei por esses altos e baixos, né? Tive esses percalços aí. A biblioteca ela foi uma constante em minha vida, é até hoje. Então ela foi uma constante, exatamente por essa condição de não ter acesso fácil, né, aos livros. De não abrir o Google aqui, ter lá a informação que a gente precisa a qualquer momento, né? E o que me gera até um pouco de preocupação, porque nem sempre as informações elas são filtradas, elas são seletivas, principalmente para a biologia, principalmente para a área de ciências biológicas, as ciências humanas, né, ciência da natureza, porque hoje as pessoas elas querem entender o que é conveniente para elas, né? Então ela não tem esse filtro, essa informação, essa base sólida, e até mesmo também nem procura, né? Nem quer também saber a fonte da informação, ela quer divulgar de qualquer jeito. Mas antes não, antes a gente tinha uma fonte, né, que era relativamente confiável, que eram livros, né, fontes mais sólidas, fontes mais seguras, né? A informação também era para você adquirir alguma informação, você tinha que ter um volume de leitura muito grande, não só um resumo, né, do assunto. Mas foi isso. Então, na graduação eu tive essa dificuldade, a dificuldade de trabalhar e estudar. Nos poucos momentos de folgas que eu tinha que estudar para a universidade, porque eu precisava cumprir as cadeiras, eu precisava passar por essa
por essa cadeira, né? Eu precisava passar de ano. Então eu tive esses percalços aí. Eu não me recordo, acho que eu não tive reprovação na graduação, não tive reprovação no mestrado, só fui ter uma reprovação no doutorado, aqui da UNB, mas foi por questão de saúde, enfim. Aí foi uma outra história. Mas é isso, o aluno trabalhador, o aluno que trabalha e estuda, é uma situação dobrada, né? A dificuldade ela é dobrada. Dificuldade pelo acesso à informação e também a dificuldade pelo cansaço, né? Porque hoje não é fácil você ficar aí 6 horas numa cadeira de universidade escutando eu lá falando de zoologia, só de bicho, e enfim. Então, a gente tem essa consciência para esses alunos, né, que hoje tem as minhas aulas na zoologia, especificamente de zoologia ou de outro conteúdo, que a gente dá uma flexibilizada, né? E eu não tive essa flexibilização. Então é importante, né, que eu costumo dizer que foi importante eu ter passado por isso, porque hoje você propõe essas alternativas para os seus alunos, né? Então a gente tem essa consciência docente, digamos assim, se é que eu posso chamar esse termo, né? Se é que existe esse termo. Muito bacana, Leandro. Leandro é um aluno muito aplicado. Apesar de todas as dificuldades ali da questão do trabalho, né? Mas a gente vê que você sempre se dedicou ali a estudar, a pesquisar, né? Se desafiou durante a graduação, né? Fez uma imersão mesmo. E isso é super importante, porque embora você tenha toda essa dificuldade, né, de conciliar ali o trabalho com os estudos, mas é a sua formação, né? É a sua bagagem que te levou a fazer hoje aonde você está, né? E uma coisa que a gente percebe no teu caminho o tempo inteiro é isso, é a prática, né? Então, você foi para o curso de graduação que te proporcionou, e aí, ao mesmo tempo, você foi, deu aula em pré-vestibular, deu aula, né, em escolas particulares, então, sempre conseguiu ali estar atuando com a docência, né? Eu ia te perguntar se você sempre quis ser professor, né? Mas, pelo visto, assim, eu não sei se foi a docência que te pegou ou se você pegou e lançou ali, né, a docência, mas ela estava o tempo todo nesse percurso. E aí, vou fazer outra pergunta que é relacionada às... a gente acha que, às vezes, esses cursos de licenciatura nos levam somente para esse caminho da docência, né? E aí, se você puder falar um pouquinho para os nossos alunos, né, os nossos ouvintes, que outros caminhos a biologia, a graduação de biologia pode proporcionar, né, para quem está pensando, né, em entrar nesse curso. Então, na verdade, foi a docência que me pescou, né? Porque eu entrei na biologia, uma escolha das ciências biológicas, porque era o curso que estava na minha região, era um curso que ia me despender menos tempo e menos recurso, né? Os outros cursos que eu tinha passado eram em cidades, em Belo Horizonte ou então em Lavras. Como eu morava em Montes Claros, então a universidade na minha região, então eu acabei sendo pescado pela docência. Mas assim, durante a graduação, mesmo na licenciatura, e aí eu costumo dizer que eu tive sorte, porque eu tive um professor muito rígido, pouco flexível, porém ele entendia o lado humano. Esse professor, ele, a trancos e barrancos, que não era a perspectiva da universidade à época, ele conseguiu parcerias com as indústrias, né, da região. Então, as indústrias, durante a nossa graduação, elas iam à universidade e faziam propostas, né, para os alunos. Então, assim, eu tenho muitos colegas da licenciatura que não atuam na licenciatura, atuam na indústria, seja farmacêutica, indústria, enfim, de medicação, né, a indústria de forma geral. Eu me recordo que eu estava no quinto para o sexto período, alguma coisa assim. E como eu já tinha esse destaque na zoologia, na parasitologia, na imunologia, alguma coisa assim, uma empresa que hoje fabrica uma das pastas, né, que é utilizada para vampiricida, e aí por além do destino eu fui trabalhar com morcego muito tempo depois,
essa indústria, ela é lá da região de Montes Claros, né? Ela produz as pastas vampiricidas que são utilizados hoje na agropecuária. Então, ela é um produto desenvolvido, a tecnologia, lá no norte de Minas, né? E tem alunos da universidade que trabalham nesse setor lá. Então, assim, para além da licenciatura, a biologia ela te dá um amplo caminho, né? Eu tenho alguns colegas que foram para a perícia criminal das polícias, um polícia civil, outro polícia federal, que trabalham exatamente com essa parte de entomologia forense, enfim, com essa parte mais biológica, outro trabalha na área de levantamento ambiental, perícia ambiental. Então você tem essa perspectiva, né? Igual a pergunta do Geraldo anterior, a biologia, dentro da biologia você tem sub-áreas da biologia. E durante a sua trajetória acadêmica, você acaba se direcionando para uma parte, para uma área que melhor se adapta, né? Melhor se adequa. E assim foi comigo. Eu caminhei mais para essa área da zoologia, mais essa área da parasitologia, a área da fisiologia, assim como outros colegas foram para botânica, outros colegas foram para imunologia, enfim. Então, dentro da biologia, ela te dá essa perspectiva, esse leque de você escolher qual caminho você quer seguir. Então, a trajetória dentro do curso de biologia, ele não se resume só à docência. A docência é uma parte, né, da trajetória acadêmica. E hoje ela representa a menor parte da trajetória acadêmica, né? Tanto é que a gente tem dificuldades em achar colegas formados em licenciatura, em ciências biológicas, para ministrar aulas, enfim. E aí vai num adendo aqui. Eu cheguei aqui no campus no ano de 2010. E assim que nós chegamos aqui, 2011 para 2012, nós fomos lançar uma pedra fundamental do IFG, que seria lá em Campos Belos. Então nós fomos até a região de Campos Belos, visualizamos o local, entendemos tal, e aí a gente direcionou para qual curso seria o campus do IFG Campos Belos, né? Então a gente iria montar um curso de licenciatura em Ciências Biológicas lá. Mas naquela época só tinha um formado em licenciatura em Ciências Biológicas na região e que não atuava na biologia, era contador, trabalhava com contabilidade. E aí inviabilizou esse projeto inicial e aí acabou indo para o IF Goiano, e o IF Goiano desenvolveu as atividades na área mais agrícola, né? Mas para você ver que a licenciatura, né, as pessoas entram para a licenciatura achando que vai só dar aula, a aula é um pequeno galho de uma árvore enorme. E praticamente as pessoas nem vão para essa licenciatura, né? Nem vai para essa licenciatura. Acaba seguindo caminhos diversos aí. E é isso. Leandro, me diga uma coisa. Aí você fez a graduação, você foi fazer o mestrado em 2006, já formado, e aí você faz um trabalho que, para quem não é da zoologia, é curiosíssimo. Porque você faz um trabalho intitulado Metabolismo Energético em Resposta ao Jejum do Morcego Insetívoro Molossus pallas, 1766, e entre parênteses, Chiroptera molossidai. A primeira coisa que você tem que explicar para as pessoas não letradas é o que significa esse título. Mas já me deixa prosseguir e continuar com a pergunta por que você resolveu estudar um morcego? Eu pergunto isso porque, assim, no meio, as pessoas que estão de fora do meio acadêmico, muitas vezes classificam o trabalho acadêmico como inútil. Então, eu imagino que você tenha escutado de muita gente assim, mas vai escutar morcego? O que é isso que esse trem de morcego? Você quer saber com morcego? Então, eu queria que você contasse, primeiro, o que significa esse título. Segundo, por que você foi estudar isso? E, por fim, e aí de maneira mais precisa mesmo, que você puder, acadêmica, quais foram os resultados da sua pesquisa
com esse morcego e o que você encontrou? Conta pra gente isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, metabolismo energético. Ou seja, é toda a mobilização de energia que ocorre no organismo. Independente de ser morcego, de ser uma barata, de ser um ser humano, de ser um cachorrinho, né? Então, metabolismo energético é isso. Então, é toda a mobilização de energia. Por exemplo, provavelmente você acordou, tomou um café da manhã, passou um tempo, você teve que se alimentar de novo, passou um tempo, você teve que se alimentar de novo. Então, metabolismo energético é isso. Você tem uma fonte de energia, seu organismo vai utilizar essa energia, você vai correr, vai caminhar, vai fazer suas atividades diárias, sua energia esgota. Aí você vem e repõe essa energia de novo. Então, metabolismo energético é isso, é essa mobilização de energia dentro do corpo. Que energia é essa? Gordura, carboidratos, proteínas, enfim, a sua alimentação. Então, a primeira parte é isso, metabolismo energético. Então, é o que seu organismo faz. Em resposta ao jejum, ou seja, como que é feito essa mobilização quando você não ingere alimento? Então, a gente tem essa movimentação de energia, quando você come, está em cima, quando não come, está embaixo, e quando está embaixo, e se você não ingerir energia, o que seu organismo faz? Então, a gente tem essa movimentação de energia quando você está em jejum. Porque todo mundo sabe que a movimentação de energia é quando a pessoa está alimentada, né? Quando ela está satisfeita. Então, a primeira indagação nossa foi isso. Como que é feita essa mobilização de energia quando está em jejum, ou seja, em privação de alimentos, né? Em morcegos insetívoros. Por que nós trabalhamos com morcegos e por que nós trabalhamos com insetívoros? Primeiro que o morcego, ele é um mamífero, tem uma alimentação muito semelhante à nossa, a fisiologia é muito semelhante à nossa, né? Nós somos onívoros, então os animais eles também têm essa capacidade, e nós procuramos o insetívoro porque a taxa de proteína é o que eu precisava ver, essa mobilização quando você não ingere proteína. Porque a gente sabe que quando você não ingere açúcar, você tem um aumento de insulina, de hormônios pancreáticos, glucagon, insulina, que vai fazer essa mobilização. Mas quando você não ingere proteína? Então, essa era uma das perguntas, né? Então, nós trabalhamos com metabolismo energético, quando estiver em jejum, o morcego por ser o mamífero, insetívoro porque é a proteína, né? Então, foi metabolismo energético, em resposta ao jejum, do morcego, molossos. Molossos é a espécie do morcego. É aquele morceguinho pretinho que normalmente fica no forro das casas, né? Fica lá fazendo um barulhinho lá. Então aquele morceguinho é o insetívoro. A família dele é Moloscite e a ordem é Chiroptera. Então por isso que ficou esse nome grande, né? E à frente tem um nome lá, Pallas, 1766. Foi o indivíduo que descobriu esse morcego. Então o título ficou bem longo, né? Metabolismo energético em resposta ao jejum do morcego insetívoro, molossos. Então, é esse que é basicamente a explicação do título, né? Por que eu fui trabalhar com morcegos? Na verdade, eu vim de uma universidade do norte de Minas que a gente não tinha essa perspectiva de pesquisas, né? Então eu precisei sair da região do norte de Minas. Viçosa está lá na zona da Mata Mineira. Eu sou do norte de Minas. Então eu fiz o processo seletivo para Viçosa, passei no mestrado e fui para lá. Chegando lá, a minha ideia era trabalhar com aves, né, que eu tinha mais afinidade com aves. Falei, então tá, chegando lá, beleza, eu passo no mestrado da zoologia e vou para aves. Só que eu caí numa professora, agradeço muito a minha orientadora, né, a professora Mariela Bom Tempo, Duca de Freitas, que é cria aqui na UNB. E aí eu fui o primeiro orientando dela. Então, e ela já vinha do morcego, ela trabalhou com morcego, e o morcego que ela trabalhou é um morcego hematófago, que alimenta de sangue. E aí eu chegando lá e falei para ela, professora, tá, mas eu vou trabalhar com aves. Ela falou, não, vou trabalhar com morcego. E aí eu falei, bom, agora lascou, né, porque eu também não tinha essa experiência com morcegos. E foi lá que me despertou isso aí.
Porque a gente está acostumado com a fauna, o que a gente diz que é fauna carismática, né? Que todo mundo gosta, o bichinho bonitinho e tal. E a gente tem a fauna não carismática, que é tão importante, até mais, do que a fauna carismática, né? O morcego, para se ter ideia, ele vem rodeado de mitos, ele vem rodeado de uma certa cultura, dependendo da região, né? Associa com trevas, enfim, que vai pular no pescoço, vai sugar o sangue. E não é bem isso. Então, essa foi um dos motivos, né, para eu ir trabalhar com morcego, porque a minha orientadora já era dos morcegos, trabalhou com morcego hematófago, e aí eu vim nessa pegada. Falei, tá, então a gente vai trabalhar agora com morcego insetívoro, né? Então a gente precisa mostrar como que essa mobilização dessas energias ocorre dentro de um animal, né, que ingere basicamente proteínas. Então essa foi um dos motivos da gente ter direcionado para esse foco aí. Em relação ao molossos, outro fator de escolha foi a proximidade do local de coleta. Bom, não era tão próximo assim, porque eu coletei praticamente na zona da Mata Mineira inteira, até limites ali com o Rio de Janeiro, né? Então eu ia para algumas cidades próximas ali, em algumas florestas, e capturava esses animais. Então eu tive também essa dificuldade de locomoção, né? Mas a gente precisava abranger animais de áreas diferentes, lembrando que todos os animais eram insetívoros, né? Eram da mesma espécie. Então, essa foi uma dos motivos, né, por que eu fui para a zoologia, para trabalhar com morcegos. Como eu fui um dos primeiros orientandos da minha orientadora, então assim, o laboratório praticamente não tinha nada, tinha eu e ela. Então a dificuldade ela foi triplicada, né, porque eu precisava desenvolver algumas pesquisas, e no laboratório não era possível. Então a gente sempre contava com a colaboração dos professores vizinhos, né, que cediam laboratórios, enfim. E aí eu volto, né, àquela trajetória. O morcego, ele tem atividade noturna, todo mundo sabe, né? Então a gente tinha que ir para o campo à noite. Então eu saía da universidade às 6 horas da tarde, 5 horas no máximo. 6 horas eu já devia estar no campo, com tudo armado. Porque 5h30 é o horário que o morcego sai para, que a gente chama de forragear, né, que é procurar o alimento dele. Então às 6 horas eu já estava no campo com tudo armado para capturar esse animal. Passava a noite inteira cuidando desses animais. Aí lá por 3, 4 horas da manhã a gente desarmava tudo e eu voltava para o laboratório. 7 horas começava a minha vida acadêmica na universidade. Então, às vezes, eu passava mais o tempo dentro do laboratório do que na república onde eu morava. Então, eu fiquei praticamente meus 2 anos de mestrado dentro do laboratório. Com todas as dificuldades, né, que eu precisava usar também o laboratório dos professores parceiros quando eles não estavam utilizando. Então, eu precisava ter esse jogo de cintura aí. Ouvi sim, né? Por que você trabalha com morcego? Por que você foi fazer isso aí com morcego? Né? Para que serve isso aí? E é engraçado que assim, as pessoas gostam de ir ao supermercado, né, e comprar uma carne de boa qualidade lá, para os que gostam de carne, mas por trás disso aí tem toda uma cadeia, né? Inclusive uma delas é a manutenção desses morcegos. Porque em determinados momentos tem algumas espécies de morcegos, na verdade 3 espécies de morcegos, que alimentam-se de sangue. E eles são veiculadores de doença, né? Então eles veiculam doença para o gado, e aí se esse gado for abatido, ele vai transmitir uma doença, principalmente a raiva, né? Que é uma doença praticamente letal, 100% letal. Então um dos primeiros motivos é isso, é esse controle de vetores, né? Controle de morcegos. E aí entra a conscientização ambiental, porque nós temos mais de 1.200 espécies de morcegos e só 3 se alimentam de sangue do gado. E o produtor rural lá, o que tem o confinamento, ele praticamente ele extermina, ele mata todos os morcegos. Para ele,
todo mundo vai chupar o sangue do gado dele lá e vai transmitir a doença. E não é bem assim, né? Esse morcego insetívoro, para se ter ideia, ele é um bom controlador de vetores. Então ele alimenta-se, né? Ele voa durante a plantação à noite. Cada morcego come praticamente mais de 200 a 500 insetos noite. Então, assim, se o produtor tivesse uma melhor consciência, ele mantinha, né, esses morcegos insetívoros, ele ia utilizar menos inseticida, menos defensiva agrícola, enfim. Então, a conscientização ambiental entra aí, porque o produtor lá, o dono, né, dos gados, ele praticamente mata todos os morcegos. Então a gente entrava e falava, não, esse aqui pode matar, esse aqui não pode, esse aqui você cuida, esse aqui você cuida do seu gado, né? Porque para a gente ter mais ou menos esse equilíbrio ambiental. Então ele serve como um estudo ambiental fortíssimo, né? Ele é muito importante para esses trabalhos ambientais. Alguns animais são bioindicadores de ambientes, de onde que você encontra esse animal significa que o ambiente ele é favorável, ele é um ambiente protegido, ele é um ambiente, digamos assim, preservado, né? Agora, em relação à pesquisa, né, a funcionalidade da pesquisa, a prática da pesquisa, por que desenvolveu isso aí, é igual eu falei anteriormente. O metabolismo, nós temos essa distinção, né, entre o alimentado e entre o jejum. Bom, e a pesquisa ela veio demonstrar isso aí, né? Quando que o indivíduo, a pessoa que eu digo, o animal, né, o morcego, quando que ele está alimentado e quando não está alimentado. E isso também vale para nós humanos, né? Quando você tem uma carga glicêmica muito alta, ou seja, quando a sua taxa de açúcar está muito alta, você tem uma reação no corpo, né, chamado de gliconeogênese, que você vai produzir muita glicose. Quando você não tem essa taxa de glicose, você baixa essa taxa de glicose, o seu organismo começa a liberar informações te pedindo essa glicose. Olha lá, Geraldo, você não comeu hoje, então sua glicose baixou e eu estou te pedindo glicose. Geraldo, ingere glicose, vai lá e come um doce, come um arroz, um macarrão. Quando a pessoa não faz essa ingesta, ela começa a ter tonturas, né? Ter algumas náuseas, alguns enjoos. Mas isso é passageiro, porque é uma informação que seu organismo está te falando para você ingerir de imediato carboidrato. Mas se você não ingerir de imediato, o seu organismo tem outras fontes que podem ser metabolizados, ou seja, podem ser digeridos no corpo e ser convertido em glicose. Aí é uma rota metabólica, né, um processo metabólico chamado de glicogenólise. Então a glicogenólise, eu vou quebrar um glicogênio, por exemplo, que eu tenho no corpo, eu vou quebrar e mandar glicose para o corpo. Então, basicamente é assim. Eu almocei hoje meio-dia, então eu aumentei a minha taxa de glicose. O meu fígado armazena glicose. Então o meu organismo mandou a seguinte informação para mim. Falou, Leandro, você almoçou agora, mas essa glicose que está aqui, a gente não vai jogar ela fora não. Vamos converter ela em alguma coisa e armazenar lá no fígado. Então converte em glicogênio e armazena no fígado, armazena nos músculos. Beleza. Passa meio-dia, 1 hora, 2 horas, eu não faço a ingesta de alimentos. Então a quantidade de glicose minha começa a baixar. Quando a quantidade de glicose baixa, o organismo manda informação, libera hormônios e manda informação, eu preciso de glicose. Aí seu organismo lembra que você ingeriu uma quantidade de carboidrato no almoço e ele foi convertido num carboidrato maior. Então ele pega esse carboidrato maior e vai quebrando em carboidratos menores e vai mandando para você, né, ter a sua energia, ter o seu metabolismo. Então esse processo de quebrar um carboidrato maior em moléculas menores e mandar para o seu organismo chama glicogenólise. Eu vou quebrar o carboidrato grande e transformar em carboidrato menor. Tudo bem. Só que chega um certo tempo que essa quantidade de carboidratos armazenadas ela acaba. E aí o seu organismo continua te mandando informação. Eu preciso de glicose, eu preciso de energia, o seu metabolismo tem que funcionar.
e você não tem mais aquele carboidrato grande armazenado no fígado, no músculo, né? Enfim, aí seu organismo tem outras formas de produzir glicose a partir de outra coisa que não é glicose. Por exemplo, a partir de gordura, a partir de proteína. Aí é uma outra fonte que chama neoglicogênese. Então, aí agora eu vou começar a metabolizar a gordura e produzir energia. Bom, onde que eu quero chegar nisso aí? A importância que as pessoas têm, por exemplo, de fazer jejum. O jejum é uma forma de você metabolizar, né, mobilizar algumas fontes energéticas do corpo para ser produzida energia. Então você vai diminuir a quantidade de açúcares, você vai diminuir a quantidade de gorduras. Claro que não pode ser um jejum muito prolongado, porque aí você vai ter um problema, né, nutricional. Então tem que ser um jejum controlado. Bom, e nisso aí a gente informava, né, nas pesquisas como que era feita a mobilização dessas proteínas, como que era feita a mobilização de carboidratos. Por exemplo, as fêmeas grávidas, né, elas precisavam de muito mais gordura de carcaça, gordura corporal, do que a gordura peitoral dos machos. Então o macho ele precisava de mais energia nos músculos, porque ele precisa forragear muito longe para poder reproduzir. Já a fêmea, né, além de ter esse fortalecimento muscular, ela tinha que ter as gorduras de carcaça. Por quê? Porque o filhotinho fica, né, aderido na fêmea, lá na mãe, então ela tem que ter essa força para sustentar esse filhote. Né? E isso aí, na fisiologia, a gente consegue ver que a mobilização de lipídios, de proteínas, elas indicam, né, que podem ser diferentes entre homens e mulheres, entre machos e fêmeas. Então a pesquisa ela indica isso, falou, então a gente tem uma indicação de que essas mobilizações de energia elas podem acontecer em detrimento do sexo e em detrimento da situação nutricional sua. Se você tem uma alimentação rica em proteína é uma coisa, se você tem uma alimentação rica em carboidrato é outra coisa, se você tem uma alimentação rica em lipídio é outra coisa. Então as mobilizações elas são diferentes. Isso aí eles vêm de encontro, né, na fisiologia com essas produções de medicamentos, com essa produção a evitar o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então se você levar em consideração que o morcego insetívoro, a taxa de glicose dele varia muito pouco, mas muito pouco, mesmo em estado de jejum. Você não tem, por exemplo, um morcego diabético. Você não tem um beija-flor, né, um morcego insetívoro, até uma ave que alimenta-se essencialmente de glicose. Você não tem esse animal diabético. Agora nós, né, por uma ingesta qualquer de açúcar, te desenvolve um pico glicêmico muito alto e pode te dar um problema. Exatamente porque você não tem essa dieta balanceada. Né? Se você seguir alguns protocolos básicos na natureza, você não vai ter esses problemas nutricionais nunca. Né? E aí vale ressaltar que quando a gente fala dieta rica em proteínas, não é só carne. Né? Não quer dizer que o indivíduo tem que comer carne. O morcego lá, o insetívoro, né? Outras fontes de proteínas, vegetais, por exemplo, tem fontes riquíssimas de proteínas que não necessariamente é uma fonte animal. Então a gente tem também essa interatividade, né, entre as fontes de proteínas. Então essa é uma das importâncias do morcego. E só para uma curiosidade, né, e aí é um outro tipo de morcego, o morcego hematófago, por exemplo, é uma espécie chamada Desmodus rotundus. Ele é o seguinte, ele sai à noite para procurar o alimento dele, então ele alimenta-se de sangue. Um outro detalhe, o morcego ele não suga o sangue, ele não vai enfiar os dentinhos lá e sugar, ele não vai fazer isso. Ele faz um corte, né? O sangue escorre e ele vai lamber esse sangue. Então o animal ele saiu à noite para procurar alimento. Conseguiu o alimento, ele volta para o abrigo noturno dele, passa o dia tranquilo. Se ele não conseguir alimento, né, o jejum dele, a carga glicêmica dele baixa muito, muito rápida.
E se ele ficar mais de 2 dias, né, mais de 2 noites sem conseguir alimento, na terceira noite praticamente todos eles vão morrer. Então, obrigatoriamente, quando ele sai para forragear, quando ele sai para procurar o alimento, ele tem que conseguir uma fonte, né, de sangue para poder se alimentar. Se ele não conseguir nessa noite, não conseguir na próxima noite, praticamente ele vai morrer por uma deficiência nutricional. E aí os morcegos eles desenvolveram alguns mecanismos de troca, né, de compartilhamento. Então funciona assim, o animal saiu para procurar alimento à noite. Não achou alimento, ele volta para o abrigo noturno dele, e o animal que conseguiu alimentar naquela noite, ele regurgita, né, ele vomita um pouco de sangue para o animal que não alimentou de sangue. Dessa forma, ele consegue manter o parceiro dele, o amigo dele, vivo por mais 2 noites. Então, assim, eles têm esse comportamento, né, altruísta. Então, eles têm esse comportamento de grupo, né? Então, eles conseguem fazer, ele não pensa só nele, né? Então, eles têm essa forma de compartilhamento nutricional. O que nós não temos, né? Rotineiramente. A natureza sempre nos surpreendendo, né? E nos ensinando. Muito bacana, Leandro. Tá, e aí tu saiu ali do mestrado, aí em 2010 tu passou no concurso para o IFG. Como que foi esse percalço aí? Como que você resolveu passar e prestar a prova, enfim, chegar ao IFG, né? Já que você vinha ali de um percurso de docência já, né? E aí depois que chegou no IFG, como que foi essas tuas expectativas? Atendeu o fato de a gente poder fazer aí, além da docência, né? Poder fazer pesquisa, poder fazer extensão, trabalhar em várias áreas. Como que foi? Pois é assim, eu não saí direto do mestrado pro IFG. Basicamente foi, acho que teve um intervalo aí interstício de 1 ano no máximo. Durante o meu mestrado, eu também tive alguns problemas, né? Mas assim, fácil de contornar. Quando eu cheguei na universidade, isso lá em 2018, acho que foi isso que eu entrei no mestrado. Com 6 meses, eu procurei uma escola da região, porque eu era professor, né? Eu ia fazer mestrado, passei sem bolsa, apesar de ter passado em primeiro lugar, mas como o programa era novo, não tinha bolsa. Então eu estudei numa escola pública, fui fazer o mestrado, e sem contrapartida, sem bolsa. Então, assim, eu tive que largar tudo no norte de Minas, arrisquei para Viçosa, porque eu não queria ser aquele professor que eu via lá no norte de Minas, que continuava lá ganhando muito dinheiro e 20 anos depois está exatamente no mesmo local. Então, eu sempre fui incomodado com essas questões acadêmicas. Eu falei, bom, isso não é para mim, fui para Viçosa. Chegando lá com 6 meses, eu procurei uma escola, me apresentei para o dono da escola, falei que eu era professor, tal. Ele não acreditou muito em mim, e aí ele me indicou para uma escola na cidade de Ubá, Sagrado Coração de Jesus. E aí eram 70 quilômetros de Viçosa a Ubá. Então eu viajava, além das pesquisas, além de ir para o campo à noite, passar a madrugada no campo, de manhã na escola, eu tinha que viajar nas quintas-feiras, né? Ficava quinta e sexta-feira na cidade, sexta e sábado eu voltava para a universidade. Então eu viajava. Quando eu cheguei lá nessa escola, no Colégio Sagrado Coração de Maria, eles me deram 3 aulas no ensino médio. Na primeira semana, com 3 aulas, já tinham virado 15 aulas. No primeiro mês, eu já virei o coordenador do ensino médio e do pré-vestibular. E aí eu vi que estava tomando uma proporção muito grande e eu estava voltando para o que eu era lá no norte de Minas. Então lá no norte de Minas eu tinha milhões de aulas. E eu fui para Viçosa exatamente para estudar o mestrado. Então eu queria ficar só por isso. Mas como eu não tinha bolsa e eu precisava me manter, não tinha como me custear, então eu precisei pegar essas aulas, mesmo que 70 quilômetros para lá. Com pouco tempo, tomou uma proporção muito grande, então eu me limitei à coordenação do pré-vestibular e algumas aulas de terceiros anos.
E aí essa escola inicial que eu procurei ela lá em Viçosa, que não acreditou em mim, que me passou para um colégio de freiras lá, que eu agradeço muito, né? E aí a cidade, né, a escola começou a movimentar e ele falou, não, Leandro, eu preciso que você venha aqui para a minha escola. Falei, bom, mas agora não dá, porque eu já fechei um contrato de 1 ano com a escola, então eu preciso vencer esse contrato lá. Bom, venceu esse contrato, eu voltei para essa escola lá em Viçosa, e essa escola me colocou em mais 3 cidades diferentes, que era Viçosa, Ponte Nova e Rio Casca. Então, eu tinha mais 3, né, locais distintos. Bom, finalizei o meu mestrado e coincidiu exatamente com o final do 2º ano, né, das escolas. Eu finalizei em novembro o meu mestrado. Em dezembro acabou as aulas. E aí eu virei para a escola e falei, tô indo embora. Não quero mais aula, tô voltando, né, juntei minhas coisas todas. Voltei para o norte de Minas. Bom, chegando no norte de Minas, já com o mestrado, isso em 2019. Já chegando em Montes Claros em 2009, com o mestrado, uma escola particular me fez um convite. Então, vem aqui trabalhar com a gente, e aí eu fui para essa escola. E aí eu senti aquela mesma dificuldade inicial que eu tinha, porque assim, eu já era professor de uma escola particular, dava aula em várias escolas, saí para melhorar minha condição com o mestrado e voltei e estou exatamente no mesmo local. E aí eu queria a universidade. Então eu fiquei muito tempo aguardando o concurso da Universidade Estadual de Montes Claros, onde eu me graduei, mas não saiu esse concurso. Aí saiu um concurso lá em Cruz das Almas, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, se eu não me recordo aqui, a cidade chama Cruz das Almas. E aí eu tinha esse concurso lá e o concurso aqui do IFG, que saíram mais ou menos em mesmas épocas, né? Nunca tinha ouvido falar em Formosa. Nunca tinha ouvido falar. Me matriculei aqui, saí do norte de Minas, vim fazer a prova. A prova foi em Formosa. A segunda etapa que foi em Goiânia. Então passei aqui no concurso. E como os resultados eram muito próximos lá da Bahia, né, de Salvador, os resultados iam sair muito próximos, e Formosa saiu primeiro, e IFG saiu primeiro, e então eu dei preferência para o IFG. Assumi o campus aqui em junho de 2010. O campus Formosa praticamente não tinha estrutura nenhuma, era só o esqueleto, e só tinha uma sala funcional. Não tinha luz, não tinha pátio, era tudo terra, enfim. E aí, eu sou um dos pioneiros do campus, né? Sou da época de 2010. E aí vim para o campus Formosa, me identifiquei com a região do Goiás. O goiano ele é muito parecido com o mineiro, né? Tem essa receptividade muito, muito fácil. Então, assim, o goiano e o mineiro ele se adaptam muito fácil. Então eu não tive dificuldade nenhuma, gostei da região e acabei ficando por aqui e acho que por aqui vou ficar por um bom tempo. Leandro, e aí você já com um tempo de FG, 5 anos, né? 2015, você vai fazer o doutorado. Não está aqui no nosso roteiro, mas eu sei, pela convivência que a gente teve em Formosa, que você fazia um outro doutorado na UNB, e aí você resolve abandonar para fazer esse doutorado na UEL, né, no Programa de Educação em Ciência e Matemática. Então, eu queria que você contasse, porque tua tese foi intitulada Mediação Docente para a Aprendizagem e o Ensino de Zoologia. Você contasse um pouco esse processo, né, de começar um doutorado e falar, não vou fazer porque tem essa outra oportunidade, vou para esse outro. E aí, quais foram os resultados da sua pesquisa, nessa pesquisa já? Bom, não é que eu não fui fazer o doutorado na UNB. Pelo contrário, eu fiz o doutorado na UNB. Eu fiz 2 ou 3 anos lá, quase eu defendo a minha tese lá. Praticamente ela já estava arquitetada, né? Eu acho que eu larguei lá eu não sei se foi na minha qualificação, um pouco antes da qualificação. Mas enfim, eu cheguei a cursar o doutorado na UNB,
no programa da zoologia, fiz todas as disciplinas do curso, né? Fiz levantamentos de campos, tenho dados coletados, enfim. Mas durante esse trajeto aí, eu tive um percalço, né? Foi uma fase muito difícil de minha vida. E aí os professores, alguns não entenderam, né? Então teve um período de doença familiar que adoeceu praticamente todo mundo, né? E aí foi uma perda sequencial. Eu perdi minha sogra, depois meu sogro com 15 dias sofreu um infarto, depois com um mês eu perdi meu pai. E assim, e o professor dessa universidade, eles não entendiam muito bem, né, esse lado pessoal. Então eles compravam como lado pessoal deles. E aí um desses professores, eu conversei com ele, por algum motivo ele não gostou de mim, me reprovou, enfim. Teve algumas discussões, mas eu falei para ele que eu não iria discutir com ele, que isso não era de meu perfil, apesar de ter ficado bravo, chateado, aquela coisa toda. Eu falei para ele que não é de meu perfil. Falei para ele pessoalmente que eu iria ser um professor que nunca igual a ele. Graças a Deus eu consigo seguir esse perfil de não ser aquele, né, não sei se o termo é meio pesado, mas enfim, eu não sigo aquela linha dele. Nesse ranço todo surgiu a oportunidade do DINTER, que é um doutorado interinstitucional, né, que surgiu na Universidade Estadual de Londrina. O fator dele lá, o nível dele era 7, e eu estava num doutorado nível 3. O fator de impacto dele, né, era 3 e de Londrina 7. E aí, durante a minha intenção era levar os 2 doutorados ao mesmo tempo. Antes desse ranço todo, eu prestei o concurso lá para Londrina, passei no concurso e estava levando os 2 doutorados ali, a trancos e barrancos, aquela coisa toda, enfim. Só que quando eu passei em Londrina e falei assim, acho que eu vou seguir essa linha aqui, começou essa fase ruim de minha vida, e aí o professor da outra universidade ele não entendeu. E aí eu achei por melhor, por minha saúde mental e física e de minha família, né, que eu já tinha uma menina recém-nascida, então para mim eu não estava com essa carga emocional para segurar a bucha de professor de universidade. Então eu virei para ele e falei, eu vou desistir. Aí ele, mas você precisa de uma carta. Eu já levei a carta pronta. Falei, a carta está aqui e a partir de amanhã não volto. E daí fui para Londrina. Londrina, igualmente, eu ia para Londrina e vinha para Formosa. Qual foi a vantagem do DINTER, né? Desse doutorado institucional, que é muito importante e eu sou um dos defensores dele. Os professores, né, de Londrina, eles vinham a Goiânia e ministravam as aulas em Goiânia. Então nós ficávamos em imersão em Goiânia 15 dias. Então eu tinha 15 dias com 3 professores. Então em 15 dias a gente cumpria basicamente 3 disciplinas. Em um mês a gente cumpria 5 ou 6 disciplinas. Era muito puxado, era muito corrido? Era. Mas você dá conta. Assim, eu consigo te apertar um mês e você dá tudo de si um mês e depois 6 meses você consegue se restabelecer. Diferente dos programas habituais, que eu te espremo durante os 4 anos. Então, que é um problema. Eu desconheço quem fez um doutorado e não teve algum problema ou físico ou emocional, enfim, eu desconheço quem fez um doutorado e não teve esses problemas pessoais ou físicos mesmo, né? E eu percebi que Londrina, os professores da educação, os professores das ciências, né, eram mais flexíveis, tinham uma interpretação um pouco melhor de vivência e experiência tanto do trabalhador quanto do aluno. E isso foi um fator primordial para eu ter escolhido lá também, porque eu não iria fazer esse doutorado nessa parte. A minha paixão é a docência, a minha paixão é a educação. Então casou com essa história lá de Londrina, né, de ser um doutorado na educação e especialmente na área
da biologia, porque lá a gente tem essa possibilidade, né? Você pode fazer o doutorado na educação em matemática, educação em ciências, educação em geografia, educação em história. Então você tem esse leque muito grande. É uma universidade bastante conceituada e os professores, e assim eu digo que é muito importante isso, ele te dá esse suporte psicológico, ele te dá esse aporte, essa tranquilidade. E é o que eu precisava naquele momento. Então eu gostei da universidade, gostei da minha orientadora, gostei da minha linha de pesquisa e, enfim, foi o casamento perfeito. Falei, então é aqui que eu vou ficar, né? E aí eu continuei, desenvolvi o meu trabalho em Londrina, parte em Londrina, parte em Formosa. Os professores ministravam as aulas em Goiânia, os que ministravam as aulas em Goiânia eu fiz em Goiânia, os que ministravam as aulas em Londrina, eu fiz lá em Londrina as disciplinas. Então foi mais tranquilo, foi mais digerível, digamos assim, né? Eu tive mais condições, tanto é que eu fiz o doutorado trabalhando, eu não pedi afastamento do IFG. Então eu não fiz aquela solicitação do afastamento, né? No último ano que eu fui pedir um afastamento de 1 ano, porque o DINTER, entre eles, obrigatoriamente tem um afastamento de 1 ano. Mas eu não precisava daquele afastamento especificamente, mas como era obrigatório, né? Então eu acabei solicitando esse afastamento. De uma certa forma, eu achava que eu não precisava, mas eu precisava desse 1 ano, porque ele foi um fator primordial para eu poder desenvolver a minha escrita com mais cautela, analisar os dados com mais tranquilidade. E o trabalho em si, a gente trabalha basicamente com a mediação do professor, né, na zoologia. E aí eu venho trazendo essa experiência minha desde a graduação, de contestar os livros, né, de informações erradas, essa informação cultural que vem passando de pai para filho, que a avó falou para a mãe, que a mãe falou para o filho, e o filho acredita até hoje. E por incrível que pareça, os alunos que entram na graduação chegam com informações deturpadas, chegam com informações errôneas, que a mãe falou, ou cultural, ou que ouviu dizer, né? Por exemplo, uma muito comum é falar que a baleia orca é baleia. E praticamente todo mundo, se você perguntar, a baleia orca, ela não é uma baleia, né? Ela é um golfinho. Mas todo mundo acreditou, porque tem um filme lá que estigmatizou, hollywoodizou o filme, todo mundo acha que a baleia ela é assassina, né? Na verdade, a baleia não é assassina. Ela é assassina de baleias, né? Então é um golfinho que alimenta-se de outras baleias. Então ela mata outras baleias. Então a gente tem outras deturpações históricas, né, para a zoologia. Numa das visitas técnicas que nós fizemos no zoológico, né, com os alunos, eu perguntei para alguns alunos, a gente fez algumas coletas de dados, animais do cerrado. E assim, é de assustar, porque muitos falaram girafa, até leão, né, surgiu. Então, assim, o indivíduo ele vive no cerrado e não conhece o bioma, né, não conhece a fauna do cerrado. Então, essa foi um dos estigmas que me instigou mesmo a trabalhar com a mediação docente. Eu costumo dizer que o professor ele é como se fosse um maestro, né, numa sinfônica. A função dele é só direcionar o que você tem que fazer, qual nota que você tem que dar. Porque quem tem que aprender a tocar, quem tem que saber o que você tem fazendo, é o aluno. Então a gente só faz essa mediação, né? Eu te dou um tom maior, um tom menor, dependendo da intensidade. Eu estimulo o aluno a caminhar um pouco mais ou um pouco menos com as informações corretas e com a ferramenta que ele precisa. Então, basicamente, o trabalho é isso, né? É tentar desmistificar essas informações que existem, principalmente na zoologia, trazer essas informações dos animais, do bioma a qual o indivíduo pertence, no nosso caso aqui foram os animais do cerrado, né? Nós fizemos uma visita de campo e poucos identificaram os tipos de animais do cerrado existentes, foi um ou outro.
Então, foi uma preocupação constante, né? E ainda é uma preocupação constante essa mediação docente. Então, a pesquisa, ela norteia basicamente isso, né? O professor, ele é só o mediador, ele é só o maestro. E o aluno é quem conduz, né, o seu instrumento lá da melhor forma, como que ele tem para administrar. E aí eu volto a reafirmar. Eu falo para os meus alunos, né, que eles não precisam ser um professor igual eu sei. Pelo contrário, eles têm que ter o modelo de um professor e ou seguir aquele modelo ou não, né? E eu tive muito isso. Os professores que eu olhava para o professor, eu falava, eu preciso fazer tudo menos o que ele faz. Então serviu de uma certa forma de um modelo para mim, né? de uma mediação. Então, a pesquisa ela vai mais ou menos nesse norte, ela segue mais ou menos esse sentido aí. Leandro, e justamente acho que por conta de você ter essa bagagem, né, nessa área de docência, você assumiu 2 programas muito importantes dentro do IFG, né, que é o programa, o PIBID, né, você foi coordenador um tempo dele, e atualmente você está na coordenação da residência pedagógica. Né, e você poderia explicar para os nossos ouvintes o que são esses programas, né, e qual que é a relevância para a formação de quem participa? Bom, os 2 programas, tanto o PIBID quanto a residência pedagógica, eles são programas muito semelhantes, né? O escopo dos 2 programas é basicamente o mesmo. O que difere a residência pedagógica da iniciação à docência? Basicamente é atuação na escola. Então, a diferença básica dos 2 programas é a atuação na escola. O programa de iniciação à docência, ele é um programa mais basal, né? Ele é um programa que o aluno ele pode entrar nesse programa até o 5º período. Então o aluno entrou na graduação até o 5º período, ou se ele tiver cursado até 50% do programa, ele pode entrar no PIBID, que é um programa de iniciação à docência. E aí, quando a gente fala de iniciação, é importante frisar que nesse primeiro período o aluno ele não ministra aula na escola, né, nas escolas parceiras. Ele acompanha o professor na escola parceira. Funciona como o nosso estágio, né, uma observação inicial, ele entende como que funciona a política da escola, ele passa pela biblioteca, ele passa pela direção, ele passa pelo secretariado da escola. Então, primeiro, ele entende como que funciona a política institucional daquela escola, seja como que é feito o horário, como que é feito aquela convocação de reuniões, para que servem as reuniões pedagógicas. Ele faz uma imersão dentro da biblioteca, dentro da secretaria da escola, entende o que é boletim, o que é diário. Hoje, né, os diários praticamente são eletrônicos, mas há um tempo atrás os diários eram físicos, né? E você deveria preencher aquilo à mão. E aí eu costumo dizer que os alunos hoje eles têm uma vantagem muito grande em relação à minha graduação, porque quando eu fiz isso, eu não tinha acesso a nada disso. A gente descobria as coisas já na escola, já fazendo, né? Eu não tive ninguém falando, o diário é assim, você precisa preencher dessa forma. O diário ia na secretaria de ensino, batia lá e voltava, porque tinha informações que não eram, né, ou informações desencontradas. E hoje, o aluno ele pode melhorar a sua situação docente já desde o início da graduação. Então, desde o primeiro período, ele tem esse suporte da iniciação à docência. Diferente um pouco do que a gente chama aí de residência pedagógica, né, que também é uma política institucional. A residência pedagógica ela foi instituída pela resolução, eu acho que foi a resolução 82 de 2012, se eu não me engano, se não me falha a memória aqui agora. Mas ele também é um programa da CAPES, né, um programa financiado pela CAPES. Então o aluno ele recebe uma contrapartida, que é uma bolsa, um valor em dinheiro.
E já na residência pedagógica, o aluno, aí sim, ele vai desenvolver atividades de docência, né? Dentro da residência pedagógica, são divididos em 3 módulos. Então, o primeiro módulo é aquela política institucional. O segundo módulo, ele vai trabalhar junto com o professor supervisor lá da escola, planos de aula, planos de ensino, como que monta a estrutura da aula, né? E o terceiro módulo dele, ele vai para a docência mesmo, ele vai na prática. E, novamente, eu volto a reafirmar que os programas hoje é infinitamente melhor do que a minha formação, porque lá na minha formação eu também não tive isso. Eu fui dar aula particular, né, porque eu não tinha esse incentivo. Se eu tivesse a residência e a docência, obviamente eu estava nas escolas desenvolvendo, né, essas atividades. E, enfim, isso talvez eu não iria trabalhar o tanto que eu trabalhei, talvez eu não iria ter as dificuldades que eu passei, que é o que a gente percebe hoje com o programa, tanto da residência quanto do PIBID. A evasão escolar dos alunos que estão nesses programas praticamente não existe. Então, assim, dá um suporte, eu digo, mais que fenomenal para os alunos que participam desses projetos. Além desses projetos, né, dá uma bagagem de conhecimento para o aluno, porque durante o caminhar, né, durante o desenvolver da residência do PIBID, nós desenvolvemos nas escolas feiras de ciências, fazemos atividades extra-escola, né, extra-turma, abrange a comunidade escolar. Isso para os alunos é bom. Para o aluno da escola é melhor ainda, porque ele foge daquela aula propedêutica do professor quadro e giz. E os alunos de escolas municipais, né, escolas estaduais, eles precisam disso. E nós sabemos que o professor lá da escola estadual ele tem 60, 70, não sei quantas aulas. Então, praticamente ele não consegue fazer um diferencial em uma disciplina, numa aula. Então, a gente precisa desses programas exatamente para eles poderem instigar o aluno, que vai ser o futuro professor, melhora a condição do aluno lá na escola, porque o aluno tem opções diferenciadas, né? Por exemplo, uma dessas aulas é dentro do IFG. Os alunos vão para os nossos laboratórios e lá a gente trabalha todas as possibilidades que eles querem. E assim, é engraçado que essa aula de 1 hora, ela se torna 2, 3 horas e parece que foi 20 minutos, né? Os alunos falam, eu nem vi o tempo passar, porque a gente não tem essa interatividade. Então esse programa ele é importante por isso, né? Primeiro, é um programa institucional. Segundo, ele é importante porque ele evita a evasão escolar. Praticamente nós não temos a evasão de graduação para os alunos que participam desse programa. Melhora a condição dos alunos na escola. Melhora a condição do professor supervisor na escola, porque o professor ele tem outras possibilidades de propor projetos, né? Propor atividades diferenciadas. Então foi nessa condição, né? E aí eu assumi o programa, o primeiro programa que eu assumi foi o do PIBID, se eu não me engano foi em 2012 ou 2015, e esse programa ele vem passando por altos e baixos, né? Vem sofrendo reformulações, e hoje nós temos aqui o programa PIBID e residência pedagógica nas ciências biológicas, e nós temos o PIBID nas ciências sociais. Eu acho que tínhamos a residência pedagógica, mas em detrimento dessas aulas na escola, então eu penso que a residência aqui ela não está ativa para as ciências sociais. Então no nosso campus hoje nós temos a biologia, PIBID e residência pedagógica. A outra professora, a professora Patrícia, ela coordena o PIBID e eu fiquei na coordenação da residência pedagógica nesse período aí. E é basicamente isso a história do programa. Leandro, voltando um pouco para a tua área de pesquisa, nos morcegos, que você é um morcególogo de mão cheia, você publicou um artigo chamado Registro de Morcego Ameaçado de Extinção em Área de Mineração no Cerrado. O título já dá para ver que é uma pesquisa de intervenção, né? Você está dizendo assim, os caras estão minerando ali num lugar que tem um morcego que está ameaçado de extinção.
Então, me parece que, além de ser uma pesquisa, você foi lá, verificou o morcego e tal, tem algum componente assim social, político, econômico, além do componente estritamente biológico, né? Então, fala um pouco da pesquisa, como é que foi essa pesquisa, esse registro desse morcego. Na verdade, essa pesquisa, Geraldo e Raíssa, foi um registro, né, de presença desse morcego. O que nós fizemos? Foi registro de presença e conteúdo fecal da espécie de um morcego, principalmente numa área de mineração, né? E esse morcego, ele é um morcego que está ameaçado de extinção. Então, o que nós fizemos? Lá no ano de 2018, 2016 para 2017, algo assim, o professor Adriano Darossi, que era um dos nossos colegas aqui, colaboradores no campus Formosa, tinha uma aluna de graduação, e aí nós desenvolvemos essa pesquisa, né? Então ela surgiu com uma aluna de graduação. Então ela tem colaboração minha, do professor Adriano, do professor Marcelo e dessa aluna da graduação. Então nós escolhemos uma área, primeiro que foi nos concedido essa área para estudo, né? É uma área de mineração aqui na cidade, próximo da cidade de Formosa, tem algumas fábricas, enfim. Então, e lá nessa região é uma região de grutas, uma região de cavernas. Bom, então nós traçamos a estratégia e como que seria feita a coleta desses animais, né? Então a gente ia para lá da mesma forma que faz a coleta de morcegos, 5 horas da tarde, armava as redes e esperava, né, à noite, e ia verificar isso aí. Numa dessas investidas, né, de coletas, caiu um morcego que é extremamente raro aqui no Cerrado, que é o Loncófila dekeizeri, que é chamado de morceguinho do Cerrado. Praticamente não existia à época, né, não tinha estudos na biologia do animal. É um animal muito raro mesmo. A gente encontra ele aqui no Distrito Federal, né, parte do Goiás, uma pequena parte no Piauí, Maranhão, encontra ele e um fragmento de Minas Gerais. Então é um animal muito endêmico, né? E é um animal que te fala o seguinte: se tem um animal, né, significa dizer que o ambiente ele tem uma certa preservação. Por que a gente não encontra muito esse animal no Cerrado? Porque basicamente o Cerrado hoje ele é todo desmatado, né? O produtor ele acaba trocando a mata nativa por soja, trigo, milho, enfim, pelas monoculturas. E isso aí interfere na alimentação do animal, que é um animal essencialmente frugívoro, alimenta-se de flores, de néctar. Então, se você acaba com a vegetação do cerrado e planta, sei lá, milho, o animal não vai lá alimentar disso aí. E esse animal é um dos melhores polinizadores que existem dentro do cerrado. Então, além de ser um animal muito raro, né, aonde tem essa ação antrópica, praticamente a gente não acha esse animal. Numa dessas coletas, né, por ser um animal que vive em cavernas, nós encontramos 2 animais. Na verdade, um acabou fugindo e o registro ele não ficou muito bem certo. Então a gente acredita que seja um segundo animal. Você vê, de tão raro que é esse animal. Então nós conseguimos a coleta de um. Nesse mesmo local nós pegamos 2 espécies diferentes. Uma delas foi o Loncófila, né? E o outro foi, se eu não me engano, lá eu não me recordo. Acho que foi um Crotópteros. Foi um Crotópteros. Um Crotópteros auritus. Então foram as 2 espécies que nós pegamos. E a terceira era muito parecida com o Loncófila, só que ela acabou fugindo, então a gente não fez esse registro aí. Bom, tanto é que tem pesquisas aqui na UNB, né, exatamente com esse morcego. E uma das minhas pesquisas do doutorado, né, ia ser exatamente com esse morceguinho, esse morcego do Cerrado. A primeira investida minha no doutorado da UNB ia ser exatamente com esse morcego. Bom, então nós descobrimos, né, que tinha esse animal lá
E por ser um animal muito raro, né, e essa perturbação, essa antropização, ela interfere no hábitat do animal. Então, quando a gente encontra um animal, a gente fala para o proprietário, ó, a sua área significa dizer que é uma área que tem uma certa qualidade de vida. Porque se o animal está ali, significa dizer que você tem recurso para ele, que você tem nicho, né, para esse animal sobreviver. Mas quando você desmata tudo, e aí você não encontra mais esse animal. Então, é uma dificuldade, primeiro que é uma dificuldade de encontrar o animal. Segundo, que nós tivemos uma dificuldade maior ainda em publicar esse artigo. Por que nós tivemos uma dificuldade em publicar o artigo? Porque todos os revisores que pegavam os artigos, eles queriam que nós coletássemos mais espécies. Mas é um animal muito raro. Você não coleta essa quantidade de espécies que eles queriam, né? Então a gente sempre falava, não, gente, é um animal difícil de encontrar, ele é muito raro, e aonde que encontra significa que tem uma qualidade de vida. Mas assim, não é que eu encontrei um, que eu vou encontrar 10, vou encontrar 20. Não é isso, né? Então, primeiro, a gente trouxe essa informação, ó. Então, nessa região tem esse morcego, essa região é preservada, e se a região é preservada, significa dizer que a gente tem que manter essa preservação e não desmatar tudo, né? Que é o que vem acontecendo. Só que por ser uma indústria, né? Por ser um trabalho mais econômico, então, praticamente, eles não levam muito em consideração isso aí. Então, a gente tem que fazer registros no IBAMA, né, para interferir, para preservar essas cavernas. E assim foi feito, né? E eles fizeram até eu acho que fizeram um estudo lá de preservação, né? Então, mantém a preservação dessas cavernas aí, que ela indica a saúde ambiental daquela região. Então esse morceguinho ele é importante por isso, né? Ele vem nos trazer que o cerrado, apesar de sofrido, é um ambiente que, se preservado, né, ele se restabelece fácil e a gente consegue ter uma preservação mais satisfatória, né, do que a gente queria. Muito bom, Leandro. Eu sei que você está aí atrás de novos alunos para você orientar, né? Então, eu gostaria de saber, né, as suas linhas de pesquisa, se você, o que um aluno precisa fazer ou em que área, né, ele pode estar trabalhando com você, enfim, né? Gostaria que você convidasse aí os nossos ouvintes para ser futuros orientandos seus. Então, como eu venho desse estudo de mestrado, doutorado, e minha carreira, ela praticamente o doutorado findou-se em 2019, e aí em 2020 nós tivemos pandemia, né, tivemos todo esse processo, essa dificuldade de atividades presenciais. Então nós retornamos praticamente a esse ano, né? O ano passado eu não propus nenhuma atividade de pesquisa, mas o que a gente basicamente trabalha é na parte de comportamento animal e também na parte de educação, na parte de ensino. Então eu sou muito adepto, né, a essa área educacional. Então os meus alunos que quiserem trabalhar, ou até mesmo os alunos que quiserem trabalhar com essa parte escolar ou essa parte de comportamento animal, qualquer um, então eu estou disponível para conversas. Inclusive nós temos alguns projetos aí já encaminhados, né? A gente vai propor agora um projeto de inovação tecnológica e a gente vai propor um projeto de iniciação científica. Então a gente está engatilhando aí e tentando arrecadar alguns alunos para caminharem nessa jornada aí. Então, o pessoal tem que ficar esperto, porque quem quiser saber de zoologia ou de ensino relacionado à zoologia, já tem aqui o Leandro para orientar. A gente costuma perguntar, Leandro, já caminhando para o final da entrevista, que é sempre uma curiosidade dos nossos alunos sobre as nossas crenças, né? Como cientistas, muitas vezes existe aquela ideia, assim, nem sempre correspondida, o cientista
ateu, cientista agnóstico e tal, que, óbvio, tem alguns, como tem na sociedade como um todo, mas então a gente pergunta, né? Você acredita em Deus ou você tem alguma crença específica? E se você se vincula em alguma religião e como é que você relaciona isso com a tua atividade acadêmica? Muito bom. Bom, eu acredito num grande arquiteto do universo, um grande criador de tudo. Eu professo a religião católica. Eu venho de uma família tradicional católica, né? E aí não podia ser diferente. A gente tem alguns embates, ciência, religião, óbvio, isso vai ter a todo momento, e é saudável que tenha mesmo. A gente vive, né, em constantes mudanças, em constantes transformações. Mas eu acredito sim, eu professo uma religião, que é a católica, né, e acredito que a gente tem uma energia e um grande criador do arquiteto. Ok. E chegou nossa pergunta final, que é o nosso momento Dicas Culturais. E aí, o que você gostaria de indicar? Pode ser livro, filme, música, podcast, como Ciência Feita Aqui. Enfim, o que você gostaria de indicar aí para os nossos ouvintes? Inicialmente, o podcast, né? E a Ciência Feita Aqui, que é do nosso feitio aqui, e outra, é uma forma de você conhecer o que nós temos em casa, né? Exatamente uma forma de mostrar, ó, aqui dentro a gente tem essa linha, tal, eu posso seguir essa linha de pesquisa, eu posso ir para aquele lado. Então, como indicação inicial, fica aqui o podcast Ciência Feita Aqui. Bom, eu gosto muito de livros, né? E como eu gosto dessa parte de comportamental, tanto humana, mas em especial comportamento animal, tem um livro que eu gosto muito, que chama Comportamento Animal, do John Alcock. Então é um livro mais lúdico, mais prazeroso. Claro que ele é uma linguagem técnica, mas ele é bem lúdico. Então ele traz algumas informações dos animais que aí você vai perceber o que acontece até mesmo no animal da sua casa, aí o cachorrinho, né, a sua fauna carismática. Você vai ver que tem alguns comportamentos que ele faz e que você acreditava que era por aquele motivo e não era. E aí você fala, bom, então tem uma razão por ele estar fazendo aquilo, né? Então esse livro ele é bom por isso, porque ele traz uma informação geral sobre comportamentos. E aí você pode até transportar isso para a vida humana, né? Alguns comportamentos que os animais fazem e alguns humanos repetem isso aí também, ou vice-versa. E tem um outro mais geral, uma linguagem mais voltada para a ciência e para a religião, que ele chama Sapiens, né? É uma breve história da humanidade. É um livro recente. O autor dele, acho que é o Harari, alguma coisa assim, Yuval Harari, alguma coisa assim. Então é um livro bastante lúdico também, e que vai esclarecer, né, algumas perspectivas da ciência e da religião, né, esse caminhar da humanidade. Então não vou dar muito spoiler do livro, mas a gente entende para onde caminha a humanidade. Obrigada, ficam então aí as dicas. Chegamos então ao final de mais um episódio. Quero agradecer ao professor Leandro por ter aceitado participar do Ciência Feita Aqui e por compartilhar sua trajetória acadêmica, profissional, né, sua pesquisa. Então, obrigada, Leandro. Eu que agradeço, Raíssa, agradeço a oportunidade, agradeço ao Geraldo, obrigado por esse bate-papo e é sempre um prazer conversar, rever os amigos, né, e propor novas ideias e convites aos nossos alunos. Então, eu estou sempre de braços abertos aqui para uma conversa, para recebê-los. E por que não um café, né, Geraldo? Então, estou sempre disposto. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Obrigada, Geraldo, pela parceria na entrevista. Foi muito bom. E obrigado aos nossos ouvintes. E até o próximo Ciência Feita Aqui. Tchau, pessoal! Esse foi o Ciência Feita Aqui, projeto de extensão do Instituto Federal de Goiás, parceria entre os campos Formosa e Anápolis. Arte, edição e divulgação por Michele Barbosa e Ítalo Henrique Carvalho.
Visite nosso site extensão.ifg.edu.br/ciência feita aqui para ouvir os outros episódios e deixar seu comentário.